a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes, transmitido pelo Madrugada Astral, Rádio Vibe Mundial e Astral TV. E hoje eu estou aqui de novo com essa mulher maravilhosa, que é Letícia Pacheco. Eu recebi várias mensagens, Letícia, para que você pudesse voltar aqui e fazer aqueles exercícios que você prometeu no programa anterior. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, viu? Gente, estou muito feliz de estar aqui. E hoje a gente vai fazer uma parte bem prática para vocês que estão aí nos ouvindo já falando, nossa, estou falando melhor, como deu diferença. Uau, então é que meu delícia. objetivo aqui hoje. Isso é maravilhoso. Letícia, você tem um método próprio, né? O que é que você, por que você desenvolveu? Você aprendeu isso com grandes líderes? O que foi que te inspirou a criar o seu método? Me conta. Bom, o primeiro ponto é que eu tive muita dificuldade de comunicação. E aí, quando eu descobri que comunicação é competência, e toda competência a gente pode desenvolver, aprimorar, eu falei, nossa, uau, eu vou treinar tudo que tem de comunicação, aprender mais. Então, eu sou a viciada na comunicação, gente. Tudo que tem sobre comunicação, eu vou estudar, eu vou aprender mais. E um segundo ponto é que eu sou uma pessoa muito prática e eu comecei a atender grandes líderes. Porque são pessoas também práticas, voltadas a resultados. Eu falei, como que eu transformo o meu método em algo cada vez mais prático e completo, porque as pessoas elas não querem. Em um lugar eu trabalho voz, em outro lugar eu trabalho oratório, em outro lugar eu trabalho inteligência emocional, em outro lugar eu trabalho programação neurolinguística, porque senão você fica todo picotado ali tentando seguir vários métodos. E falei, como que eu pego tudo isso e faço um método único? Para eu ver realmente a pessoa transformada, não ser só algo que a pessoa vai lá, muda a voz, mas aí ela não consegue subir no palco, não tem segurança. Então, eu realmente trabalho de ponta a ponta a comunicação das pessoas. Você trouxe uma questão muito importante, porque eu estudei música e quando eu estudei, uma das questões que a gente observava muito é quem eram os mentores daquele pianista ou daquele músico para saber quais eram as influências que ele trazia. Quando Legal. você desenvolve um método próprio seu, né, de A a Z, e você traz todas essas questões, você permite que a pessoa ela se aproxime de você e ela comece a pegar o seu jeitinho de ensinar também, né? Então a gente começa a identificar pelo aluno quem é o mentor, né? E isso é muito legal, né? Porque você tem bastante gente conhecida no mercado que já passou pela sua mentoria e que já conseguiu modelar a voz e a postura de uma maneira que a pessoa tenha sucesso na profissão e até como palestrante, porque hoje é muito comum uma pessoa que é especialista no mercado, ela ser chamada para dar palestra, né? Você pode trazer essas pessoas, quem são? Elas se importam de você comentar quem são? Eu tenho vários e todo mundo tem um sigilo comigo, mas tem aqueles que me promovem. Então, aqueles que já me promovem, que fazem propaganda minha mesmo, assim, falando do meu método, eu posso contar aqui. Quem é? Conta, então, a gente quer saber. Uma delas, a própria Monja Coen. Que delícia. Que super fala sobre mim, o quanto foi interessante trabalhar a parte da voz, da comunicação. E a gente tem até uma parceria juntas também. Roberto Chiniachiki, tem um mega depoimento dele, que é um médico psiquiatra super famoso ali no Instagram. A própria Tati De Andela. Então, contando dos influenciadores, né? Mas também tem grandes executivos. Tem a própria Luciede Manduca, que hoje é diretora global na Vale, que super fala do meu trabalho. E legal porque você traz gente que é nomes. muito próxima da mídia, né? A Monja Coen é uma querida, né? Eu já assisti muitos programas dela, muitos eventos que ela faz. Como é que é para você, nova, né? Hoje você está na casa dos seus 30, né? 30 anos, gente. Um pouco mais novinha. Como é que é para você, né? Uma geração que já se acostumou com a inteligência artificial, que já se acostumou com a fala na telinha, né, do online. Como é que é para você trabalhar com uma pessoa de uma geração completamente diferente para você? Gente, para mim é uma honra. Eu adoro. Que delícia. Eu sempre fui aquela pessoa, aquela criança que eu queria estar ouvindo os mais velhos, né? Porque é ali que você aprende ainda mais. Então, eu gostava de brincar, mas gostava de escutar os mais velhos, as histórias deles, as conversas. Então, eu já tinha esse lado. E hoje, quando você vê, eu sou de 95, né? Então, eu tô com 30 anos. E tá ao lado da Monja Coen, que, gente, não parece, mas ela vai fazer 78 anos esse ano. Não parece de jeito nenhum, porque ela tem uma liderança nata, né? Ela fala com propriedade, ela fala com muito amor, com muito carinho. E as falas dela são muito transformadoras, né? O quanto você tem de dedinho seu lá na fala dela? Conta pra gente.
A gente fez muitos exercícios, inclusive, que eu vou trazer aqui hoje, tá? Que eu sei que o pessoal tá querendo a parte prática agora, né? Exatamente, né? A nossa conversa é muito gostosa, é muito bom conversar com você, mas eu acredito que o nosso público, eles queiram entender melhor na prática como funciona. Tem dedinho seu na fala dela? Tem. Eu já vou falar um exercício que ela sempre fala nas palestras. Ela fala assim, gente, a Letícia tá aqui, porque eu tenho feito também de participar de algumas palestras que ela vai dar. Que sensacional, isso é maravilhoso, parabéns. Então, vou lá, subo no palco também, faço algum exercício com o pessoal. E um exercício simples, que ela já contou, inclusive, numa palestra que ela faz. Ela percebe que a voz dela tá falhando um pouco, porque é normal. Às vezes você acabou de almoçar, tomou um café, a sua voz às vezes vai dar uma pequena falha. Um pigarro, uma rugosidade, você está falando e sente que tem alguma coisa presa. Um exercício simples que você pode fazer, que ela fez no meio da palestra. Foi sensacional isso. Traz pra gente. Ela fez isso, ó. Coloca a mão. A mão tampando aqui a boca, mas sem pressionar muito. É só para dar mais pressão nessa região. Não é pra tampar o nariz, não é pra fechar o nariz. Não, é só a boca. E você vai... Isso, você faz um som como se fosse um vu. É um vu. Você sente o lábio vibrando aqui. Vibrando, senti. Tá? Porque é o som mais do fonema V, não é um V do que o U. E aí a mão junto. Faz com a gente, você que está nos vendo e ouvindo também. Então, quem está ouvindo, coloque a palma da mão Isso. sobre a boca, sem pressionar a boca, só para fechar. Isso, porque aí você aumenta mais a pressão aqui. Se você faz isso 30 segundos, você sentiu que a sua voz está falhando. Mais suave, tá, gente? Não é pra fazer. Tem gente que faz assim. Não vai falar que eu ensinei assim. Perdeu o fôlego. Tá sem voz porque perdeu o fôlego. Você já recupera a voz. O que é esse exercício? Explica. É a boca que vai influenciar na corda vocal ou é ao contrário? Esse é um dos exercícios, eu falo um nome técnico pro pessoal, depois eu explico. De trato vocal semiocluído. Então, você tá tampando o trato vocal, que é toda essa região, para trazer mais pressão e ir limpando a voz. Então, por exemplo, quando você come, às vezes fica ali um pigarrozinho. Fica... Café traz muito isso. Café né? desidrata muito a prega vocal. Então, é como se você tivesse uma sujeirinha em cima da prega vocal. Então, quando você faz esse exercício, você fica ali vibrando mais a prega vocal, como se estivesse limpando mesmo. E você fica com a sua voz mais sonora, mais firme. Então, a corda vocal, ela fica fazendo esse movimento, né? Tipo, oscilando, ela fica né? aqui, ó. Então, imagina que tem a prega vocal, o ar passa, né? E ela fica vibrando. Se tem uma sujeirinha que seja, alguma coisinha, ou a sua prega vocal não tá bem hidratada, ó, que nem eu fiz agora de propósito. Eu falei de uma forma que eu tirei como se fosse a hidratação da minha voz. Ela fica suja. Parece que a voz tá suja. Aí quando eu pego e faço esse exercício, é como se eu estivesse limpando e deixando a minha voz mais firme, mais limpa. A gente fala muito de palestrante, mas quem segue a carreira de cantores também faz muitos exercícios, né? E a Tina Turner, ela trazia muito isso, né? Que a alimentação ajudava muito na voz e também os exercícios que ela fazia. Ela ficava em silêncio um dia antes do show, ela comia muita cebola, não sei se isso tem a ver, maçã também, né? Mas existe alguma dieta específica para quem quer melhorar a corda vocal? Olha, ficar em silêncio eu não recomendo, porque você tem que aquecer a sua voz. Uma coisa é você estar usando a sua voz de uma forma que está sendo prejudicial, outra coisa é você ficar só em silêncio para... Pode até fazer um repouso vocal, mas para quem vai cantar, você tem que fazer um exercício, pelo menos. E a cebola, não. A cebola dá um hálito horrível, né? Não recomendo a cebola. Agora, a maçã, o que ela faz? Ela tem uma ação adstringente. Então, quando você come a maçã, você está ali mastigando a maçã, é como se ela fosse limpando essa região. Então, se a sua saliva está espessa, você acabou de tomar um chocolate, um leite, você vai falar e tá mais pegajoso a sua saliva. Você come a maçã, isso limpa a saliva ali. Então, é mais fácil de articular os sons. Mas para a voz propriamente dita, não tem nada que passe pela prega vocal. Porque, ó, a prega vocal tá aqui na laringe, que vai pro nosso pulmão. Atrás que fica o esôfago, que vai pro nosso estômago. Então, nenhum alimento passa... São canais diferentes, né? Embora paralelos, né? São canais diferentes. Se tivesse dois canos diferentes aqui. Então, nada que você for comer vai interferir diretamente ali na prega vocal.
Você acha que a ansiedade, ela atrapalha quem vai falar no palco? Super. Porque eu percebo que as pessoas, às vezes, elas ficam com a saliva mais espessa, fica com a boca seca, né? E Nossa, isso é horrível. como é que muda isso? É uma questão comportamental ou é física? Nossa, deixa eu até comentar um caso. Uma vez eu peguei uma mentorada que ela, eu não sei que medicamento, ela tomava um monte de remédio para produzir mais saliva. E ela ficava assim, salivando mesmo, para entrar no palco e tá com a saliva normal. De tanto que ela secava a boca para falar, de tão nervosa que ela ficava. Nossa, Olha que o coisa... quanto ela se submetia, eu nunca tinha visto isso. E eu falei, Eu nossa, também não conhecia remédio para aumentar a saliva. Eu sei que alguns medicamentos aumentam, mas não que existia alguma coisa específica para isso. uhum. Não, mas ela se automedicava, era uma coisa assim, ela ficava muito nervosa. E ela era uma executiva, ou seja, ela tinha que falar em público, tinha que fazer reunião. Ela ficava se automedicando para ter mais saliva para conseguir falar. Porque, gente, se você não tem saliva, você não consegue falar. Faz o exercício, às vezes, de ficar assim com a boca seca um tempo. Tenta falar Cola, depois. não dá, a boca Não dá. cola, a boca nem abre direito, né? Porque não tem o fluido, né? Para poder a língua Uhum. se movimentar, né? É, E ela era muito ansiosa, pera, esse é um dos pontos. essa é a pergunta, né? Que eu ia... Porque a ansiedade, o estresse, fumar também, né? As pessoas que fumam ou bebem, tudo isso muda, né? A questão da voz, né? Você trabalha isso também com as pessoas que te procuram? Olha, quando a pessoa fuma, ela já sabe, né, que aquilo tá prejudicando. Então, eu não vou ficar interferindo nisso, porque eu falo, eu não vou ser aqui a chata, entre aspas, você sabe o que você tá fazendo. Porém, se você vai fumar, se você vai tomar um café também, porque tem gente que toma um monte de café por dia, né? Eu vou te trazer a consciência o quanto você tá atrapalhando na sua voz. Você toma café? Eu tomo. E Só aí? que eu tomo 2 cafés por dia, né? Tem gente que toma, assim, 10 cafés por dia. Eu adoro café. E eu falo assim, você tem que equilibrar. Tomou um pouco de café, toma pelo menos uma caneca de água. Porque o café, ele vai desidratar. Então, fumou. Eu não vou entrar na questão do pulmão e tudo que tá acontecendo, né? Mas a parte da voz também vai ficar desidratada, vai ficar mais difícil de falar. Então, vai fazendo exercício para compensar isso. Vai tomando água. Como eu morei na Europa, é muito mais comum, né? Acho que aqui no Brasil o pessoal tá muito mais consciente do fumar, mas na Europa o pessoal fuma muito, né? E ainda existe a questão de fumar na frente do outro, né? Tem salas específicas para fumódromo, mas a gente sabe que as pessoas ainda lá fumam, né? Meus primos Muito. moram na Europa, minha irmã também, e ela traz essa questão, né? De fumar em público, ou num restaurante ainda, ou na rua, ou no aeroporto. É muito comum, né? Sim, e pra quem tá respirando aquilo é pior ainda, gente. Pior ainda, Então, você trouxe a questão do café e os médicos eles falam hoje que é legal a gente tomar café sim, porém umas 4, 5 xicrinhas no máximo por dia. Eu sei que tem gente 5? que eu sei que tem Esse gente médico que aí toma tá 10. bonzinho, hein? Eu sei que tem gente que toma 10 Eu ia xicrinhas falar 3 por no dia. máximo. Como é que funciona isso? A pessoa que toma muito café, ela tem mais rouquidão, então, porque a voz fica desidratada, a corda vocal fica desidratada? Desidrata muito mais. E eu vou falar do meu mundo, assim, que são os influenciadores, executivos, é o pessoal que tá sempre produzindo. Eu já conheci executivo que acordava, estava tomando café, nem tomou água. Gente, a gente fica ali pelo menos, eu vou falar de quem dorme menos, 5 horas dormindo. Na hora que você está 5 horas dormindo, você está desidratando a sua prega vocal. Você não tá, você tá ali, quer dizer, não tá respirando, mas assim, tem gente que respira com a boca aberta. Tem gente que às vezes não toma água antes de dormir, que tem medo, vou fazer xixi, aí eu não quero fazer xixi no meio da noite. Enfim, toda aquela confusão. E aí acorda e já toma café. Ou seja, já desidratou a prega vocal durante a noite, já acorda falando mais rouco. Aí acorda, toma um café, aí já entra na reunião. Qual que é a voz que essa pessoa tá falando na reunião? Às vezes a gente dorme menos mesmo durante a semana, por causa de algum evento que houve. Eu já percebo que no dia seguinte a voz já acorda meio enrugadinha, né? Mais rouquinha, né? E para quem trabalha o tempo todo como a gente, que usa a voz o tempo todo mesmo em reunião, presencial, reunião online, gravando vídeo, existem técnicas para impostação de voz, para respiração, para deixar a voz melhor? Existem, vou passar várias aqui pro pessoal. Quero até dar um exemplo meu da semana passada. Gente, eu acordei terça-feira com a garganta fechada. Sim, porque meu noivo tava doente, passou pra mim, assim, mas eu acordei assim, falei, gente, Mas você não brigou com ele por causa disso, né? Eu não
não tem culpa, né? Não Tá tem todo mundo culpa. ficando resfriado nessa época. E, gente, a garganta fechada, aquela dor de cabeça, mal. Ainda tinha um podcast nesse dia. Aí o podcast eu cancelei. Eu falei, não dá pra ir no podcast nesse estado. Mas eu dou mentoria, gente, até 10 horas da noite. Minha agenda é das 8 às 10, no mínimo. Então E- você está dentro desse exemplo de que usa a voz o dia O inteiro. dia todo. Né? Todo dia. E eu falei, gente, eu preciso recuperar a voz. Então, eu tirei a minha agenda da manhã pra recuperar a minha voz, então, cuidar de mim, né? Então, medicamento normal, né? Que eu ia ter que tomar, porque eu tava realmente com dor de garganta, então, Cataflã. Mas o que mais dá efeito são os exercícios de voz. Então, exercícios simples, como colocar a mão aqui na frente da barriga, pra sentir aquela respiração diafragmática que a gente falou no primeiro episódio. Esse na frente da barriga é bem abaixo do peito, Pode pensar bem na frente do umbigo aqui. bem na frente do umbigo. Então, coloca a tua mão espalmada bem na frente do umbigo. Isso. Aí puxa o ar, sentindo que a sua barriga empurra a sua mão pra frente. É para você ficar com aquela barriguinha bem gordinha lá na frente. E aí você vai ficar barrigudo, mas por um bom... Mas é pouca coisa, ó. Puxou, sente que a sua barriga empurra a sua mão pra frente. E o seu ombro fica relaxado, o seu ombro não pode estar aqui em cima. E aí, na hora de soltar o ar, você vai soltar fazendo som como se fosse uma abelha. É o som do fonema Z, o Dá para Isso. sentir até a trepidação da língua, né, na ponta da... E é pra trepidar mesmo, pra sentir isso, tá certo. E aí você vai sentindo a sua barriga encolhendo, ó. Então, puxei o ar. Enquanto você faz o som, a sua barriga vai encolhendo. Você tem que imaginar que tem uma linha reta na sua frente. E quanto mais longo, melhor. Mais longo o tempo. retorno. Isso, Então- o retorno da barriga e o tempo do som, né? Do Z. Do Então, nessa hora em que você está retornando, que você começa a emitir esse som, ele tem que ser o mais longo possível, o mais linear possível, é isso? Isso. E pensando em ser linear mesmo. Não pode ser... Tem gente que vai fazer e tem essa dificuldade. Então, se tem essa dificuldade, faz menor, faz menos, faz mais o... Vai fazendo mais curtinho, tá? Então, esse Existe é um... diferença entre fazer o longo e o curto? O resultado é diferente? Quando a gente faz o longo, a gente aproveita para trabalhar a parte de respiração. Aliás, já é uma avaliação para o pessoal que está em casa. Existe um termo que é coordenação pneumofonoarticulatória. Uau! O que representa isso? Qual é o significado? Que é como você coordena a sua respiração com a sua fala mesmo. Então, quem tá aqui, por exemplo, aquela moça ansiosa que eu comentei, que até tomava um negócio para salivar, a respiração dela ficava tão aqui em cima que era muito curta. Então, não tinha ar, a saliva acabava, a voz ficava trepidando. Então, na hora que você consegue deixar o seu ombro parado, coordenar essa respiração mais inferior, com um tempo maior entre ar e fala, você sabe que a sua voz vai funcionar melhor. Então, Quantas vezes a pessoa precisa repetir esse exercício para que ela tenha um bom resultado? eu colocaria 8 vezes. Tá? Ah, isso é um ponto super importante, gente. Tudo que eu tô passando aqui são exercícios mais gerais, mas vocês não podem colocar tensão, porque não adianta fazer isso e ficar fazendo... Não é colocar força. A laringe ela é muito sensível. Um pouco de força que você coloca já pode ser prejudicial. Então, é o mais suave que você puder. E também repetir, no máximo, 8 vezes ali, que vai dar 1 minuto e pouco. Tá? Porque se você fica fazendo ali 5 minutos, pode ser que a sua voz fique mais cansada do que melhore. Então, para quem está gripado, para quem está com a garganta no início de inflamação, você indica que a pessoa, para ela recuperar a voz, né, tirar a rouquidão, ela faça o exercício que tem esse sonzinho da É abelha, do zzz. do zzz, para que a pessoa melhore. Uhum. Então, que foi meu caso semana passada. E Então, você- eu tirei a minha agenda de manhã, porque eu acordei muito mal mesmo. E tinha essa opção, né? E aí, mas depois da tarde, eu fui dar umas 10 seguida. Mas você fez só esse exercício ou algum outro exercício? Você foi hidratando com água? O que é que você fez para... Assim, a água, gente, eu tô o tempo todo tomando. Você nunca vai me ver sem ter um copo de água do meu lado. Porque quem fala tem que estar hidratando a prega vocal, o corpo. E não é tomar xícara inteira, né, Letícia? É Sim. molhar a boca só, né? São pequenos goles o dia inteiro. Você tá ali e vai tomando um golinho de água.
Eu faço muito isso porque eu tenho muitas reuniões online em que muitas vezes eu passo 3, 4 horas seguidas também. Então, eu deixo uma caneca de água do meu lado e eu vou hidratando. Eu sinto que a garganta ela fica melhor, né? Porque às vezes dá uma Uhum. dorzinha, né? De falar demais, né? Assim, a voz também cansa. A gente também Cansa, é né? músculo aqui, essa região, a laringe. Também Sim. cansa, né? E para quem vai entrar no palco, a pessoa está nervosa, né? Eu lembro que na outra entrevista você trouxe um exercício de ancoragem com a PNL, né? Mas um Ah, sim. exercício prático que você possa deixar para que a pessoa que vai gravar um vídeo agora no Instagram ou vai entrar numa palestra, o que ela pode fazer para que ela possa ter mais resultado com a voz? Olha, um exercício que eu gosto muito também, eu falo, finge que colocou uma maçã dentro da boca, esconde a maçã. Isso, sem ficar com a bochecha Bicuda. inflada, não. É assim. E faz esse som de humming, que é um. E, gente, é bem suave. Então, junta a respiração aqui na barriga, puxou o ar, junta o humming. Se quiser, até fecha o olho, concentra na sua voz. E sente que a sua voz ela tá mais na cabeça. Ela não tá só aqui presa na garganta ou presa no peito, ela tá reverberando na cabeça. Para Porque a você pessoa que equilibra. não conhece o canto, porque essa é uma das técnicas, né, de cantar com voz no peito ou voz na cabeça, né? Como que a pessoa sabe que ela está reverberando a voz na cabeça? Ela sente. Aliás, deixa eu só falar uma coisa. Não tem nada a ver, hein? A parte de canto com a parte de voz, que tem gente que confunde. Fala assim, eu quero melhorar a minha voz, a minha fala, vou fazer técnica de canto, eu vou estudar canto. Gente, Muito legal você ter trazido isso, porque são duas situações completamente sim, diferentes, né? Mas totalmente. muita gente pensa que cantando ela vai melhorar a voz falada dela, né? Porque são Uhum, vozes diferentes. A voz cantada é um tipo, a voz falada é outro, né? com certeza. Aliás, no início de carreira eu trabalhei com cantores, inclusive alguns bem famosos por aí. E é o que eu percebi. O que estragava a voz deles não era quando eles cantavam, quando eles falavam. Porque eles falavam meio rápido e com tensão. Então eles treinavam toda uma técnica, inclusive a fonoaudiologia para cantar bem, mas a fala era o que estava detonando o canto. Não era o contrário. Então, se eles estudassem a forma de falar no dia a dia, de ter uma boa entrevista, bem articulado, pausado, porque na hora que você fala rápido, com a sua dicção mais fechada, você já está tensionando essa região. Aliás, se você escuta alguém falando rápido, fechado, você já acha que a pessoa está mais nervosa, já está mais agressiva. E você fala com o tom mais baixo, se você está assim. Então, tem gente que fala com o tom mais baixu. Quando a sua. Olha, quer um exemplo bem rápido e prático? Quando a sua mãe fala, filho, vem aqui. Não é? Ela não fala, filhinho, vem aqui. Ela tá brava, ela fala, filho, vem aqui. Ela fecha, né, a boca para falar, porque ela tá com raiva, né? Uhum. Excelente isso que você trouxe, né? Da, É da uma gente poder agressividade. Exatamente, da gente poder observar o estado emocional que a pessoa está na hora também, né? Uhum. E às vezes nem é o emocional, ela fala desse jeito, ela se acostumou a falar assim. Que é o que eu falei no primeiro encontro aqui. O que a sua comunicação diz sobre quem você é? Porque às vezes ela está dizendo uma coisa que não é verdade. Mas não importa, é assim que as pessoas estão te percebendo e aquilo vai se tornar uma realidade. Então está todo mundo te percebendo como agressivo, que é o caso da Michelle Obama. Se alguém quiser assistir na Netflix, tem um documentário dela, ela fala sobre isso. É, Que o ela que ela precisou traz? olhar para a comunicação dela e trabalhar, porque a oposição conseguiu retratá-la como uma mulher séria, rabugenta, e estava tornando muito Dura, fácil, né? dura. Imperativa, né? Eu vi sobre isso. Ela, na verdade, ela tem até uma docilidade grande, né? Mas ela é uma pessoa muito prática, né? E ela quer resultado muito rápido também, né? Então tem essa Uhum, questão, né? Da pessoa. Eu já ouvi muitos profissionais da minha mentoria, Letícia, quando a pessoa chega, ela fala assim: olha, Cláudia, não é como eu falo, não é o que eu falo para as pessoas no meu time, é o como eu falo que faz com que as pessoas sintam medo de mim? Como é que eu vou uhum, trabalhar essa minha autoimagem para mudar isso, né? Então, tem sim. toda uma questão de poder trazer o autoconhecimento, né? Muitas vezes olhar para dentro da família, porque a família também fala assim, né? Uhum. Para poder modelar a questão da voz, né? Como é que você faz nesse caso, né? Que a pessoa é mais autoritária,
Como é Sim. que ela pode minimizar isso? Eu falo que tenho várias Michelles Obamas hoje na minha mentoria. Porque, sim, são muitas mulheres que chegaram num cargo de liderança e que antigamente você tinha que ter essa comunicação mesmo. E eu falo, Para ser respeitada, né? A mulher, para ser respeitada, ela precisava ser mais dura, né? Hoje já Uhum. não é mais assim, né? Hoje é o contrário. Eu vejo muitas mulheres sendo demitidas porque são tratoras, são vistas assim. E aí você tem que ter um equilíbrio, ainda mais lidando com uma nova geração que não aceita mais isso. Como é que você tem uma comunicação que é influenciadora, que é muito melhor do que ser autoritária? E às vezes a pessoa nem percebe que ela está sendo assim, ou que ela está transmitindo essa mensagem. Então a gente tem que fazer todo esse trabalho que a Michelle fez e que eu vi, conheci o vocal coach do Obama também. O Obama também trabalha a comunicação dele, a Michelle também trabalhou. E eu até mostro um vídeo de antes e depois da Michelle no meu Instagram também. Olha Né? que legal, isso é maravilhoso, né? E eu sei que você tem vários cursos em andamento. Para quem quiser saber mais sobre você, Letícia, eu te agradeço muito por você Obrigada, ter vindo aqui mais um mais uma convite. vez aqui, né? Uhum. Maravilhoso. Trazer essa importância da voz, né? Para quem trabalha, né? Para quem quer fazer seus cursos, como é que a pessoa te encontra? Você pode me achar tanto no Instagram quanto no LinkedIn com o nome Letícia Pacheco, com CH Voz, de voz mesmo. Pode ir nas duas redes que eu estou por lá. Lá você fica sabendo mais dos cursos, mentorias. E eu vou dar um presente para todo mundo que está aqui nos Uau, assistindo. que hein? delícia! Pode Porque falar. eu adoro saber quem veio dos programas que eu estou participando. Então, vai lá e manda uma mensagem. Oi, te assisti, né, no programa. Se quiser, até mando um registro você assistindo aqui, que eu vou liberar um e-book para você mais prático, para aprender sobre exercício, sobre fala. Quem sabe a gente pode marcar. Hoje eu tenho um time bem legal também para fazer uma triagem do seu caso. Você Que pode marcar isso de gostoso, forma muito VIP. obrigada. Olha aí que presentão gostoso que você fez. Então, até o próximo episódio. Fico muito feliz por você estar aqui conosco. Me siga nas redes sociais, @CláudiaCardillo Oficial.